Olá, hoje faremos a leitura de um dos livros mais importantes da Bíblia, ou pelo menos a primeira parte desse livro, que é o Apocalipse. Então vamos começar com a primeira parte, que são as cartas às 7 igrejas. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação e no reino dos céus, e na paciência de Jesus Cristo. Esteve na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Versículo 10. Um dia de domingo foi arrebatado em espírito, e ouviu por detrás de mim uma grande voz, como uma trombeta. Eu vou ler sem os versículos para ficar mais fluido. Que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que há na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Eu voltei-me para ver a voz que falava comigo, e, voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros de ouro, um homem, semelhante ao Filho do Homem, vestido de hábito talar, e cingindo pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos, como a lã branca e como a neve, e seus olhos como uma chama de fogo, e os seus pés eram semelhantes ao bronze fino, quando está numa fornalha ardente, e a sua voz como o ruído de muitas águas, e tinha na sua direita 7 estrelas, e saía da sua boca uma espada de 2 fios, e o seu rosto resplendia como o sol na sua força. Logo que vi, caí diante de seus pés como morto. Porém, ele pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive e o que foi morto, e eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e não só as que são, mas também as que há de suceder depois dessas. Eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem as 7 estrelas na sua direita, e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes suportar os maus. Experimentastes os que dizem ser apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens paciência e sofreste pelo meu nome, e não desanimais. Mas tenho contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, donde caístes, e arrepende-te, e volta às tuas primeiras obras. De contrário, venho a ti e removerei o teu candeeiro de seu lugar, se não fizeste penitência. Isto, porém, tens, que aborreces as ações dos nicolaítas, que eu também aborreço. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Ao vencedor darei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último que foi morto, e que está vivo. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas és rico. E és caluniado por aqueles que se dizem judeu, e não são. Antes são uma sinagoga de Satanás. Não temas nada do que terás que sofrer. Eis que o demônio fará meter na prisão alguns de vós, a fim de serdes provados, e tereis tribulação durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que sair vencedor ficará ileso da segunda morte. E o anjo da igreja de Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, onde o Satanás tem o trono, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé, mesmo naqueles dias em que Antipas, minha fiel testemunha, foi martirizado entre vós, onde o Satanás habita. Mas tenho contra ti algumas coisas, porque tens aí sécases da doutrina do Balaão, ao qual ensinava Balaque a pôr tropeços diante do filho de Israel, para que comesses e fornificassem. Assim tens tu também cegazes da doutrina de Nicolaítas. Faze igualmente penitência. De contrário, virei a ti brevemente e pelejarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvido, ouça ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu darei ao vencedor o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedrinha branca e um nome novo escrito na pedrinha, ao qual ninguém conhece, senão quem o recebe. E o anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo, e cujos pés são semelhantes ao bronze fino. Conheço as tuas obras, e a tua fé, e a tua caridade, e serviços, e a tua paciência, e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Porém, tenho alguma coisa contra ti, porque permitistes a Jezabel, que se diz profeta, ensinar e seduzir os meus servos, para fornicarem e cometerem das coisas sacrificadas aos ídolos. E dei tempo para fazer penitência, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a reduzirei a um leito, e os que adulteram com ela se verão numa grandíssima tribulação, se não fizerem penitência das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. A vós, porém, digo, e aos outros fiéis de Tiatira, que não seguem essa doutrina e que não conhecerão as profundidades, como eles lhes chamam, de Satanás. Eu não porei sobre vós outro peso, todavia guardarei bem aquilo que tendes até que venha
até que venha. E aquele que vencer e que praticar as minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações, e as regerá com vara de ferro, e serão quebradas como vaso de oleiro. Como também eu recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça, e o que diz o Espírito às igrejas. E o anjo da igreja de Sardes escreve: Isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras e que tens a reputação de que vives e está morto. Se vigilante e confirma os restos que estão para morrer, porque não acho que tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, e observa-o, e faz penitência, porque se não vigiareis, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei a ti. Tens, porém, algumas pessoas em Sardes que não contaminarão os seus vestidos e irão comigo, vestidas de branco, porque são dignas. Aquele que vencer será assim revisto de vestimentas brancas, e não apararei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: Isto diz o santo e o verdadeiro que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque tens pouca força, e guardaste a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que eu darei da sinagoga de Satanás os que dizem que são judeus, e não são, mas mentem. Eis que farei com que aqueles venham e se prostem a teus pés, e conhecerão que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que virá a todo mundo para provar os habitantes da terra. Eis que venho brevemente, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, faloei uma coluna no templo do meu Deus, e não sairá jamais fora. Escreverei sobre ele no nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda do nome de Deus, e meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz ao Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o que é princípio das criaturas de Deus. Conheço as tuas obras, que não és nem frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente, mas porque és morno, e nem frio e nem quente, começar-te-ei vomitar da minha boca. Porque dizes, sou rico e cheio de bens, e de nada tenho falta, e não sabes que és um infiel e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que me compres ouro provado no fogo, para te fazeres rico, e te vestireis de roupa branca, e não se descubra a vergonha da tua nudez, e unge os teus olhos
como um colírio, para que vejas eu e os que amo, repreendendo o castigo. Tem, pois, zelo e fazes penitência. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei nele e cearei com ele e ele comigo. Aquele que vencer, eu o farei sentar comigo no meu trono, assim como eu mesmo também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito da Igreja diz. Bom, essa é a primeira parte do livro de Apocalipse. É um livro bastante difícil de ler, porque essa Bíblia aqui é uma das Bíblias mais antigas que eu consegui encontrar. Essa Bíblia, ela me foi apresentada pelo meu avô há muitos anos atrás, e eu tô relendo ela agora pela primeira vez, então tem algumas palavras aqui que são de tradução de 1939, então não são muito comuns hoje para nós ouvir e nem falar. Então peço desculpa por alguns erros de pronúncia e como eu li, mas hoje era sobre essa leitura que eu gostaria de deixar para vocês refletirem. Por favor, escrevam sobre outros livros que vocês acham interessante também ler. Eu vou seguir lendo Apocalipse, porque eu acho que o momento que a gente está passando agora, com tudo que tem acontecido no mundo, é um livro bem importante a gente ler ele e entender as possíveis coisas que virão. Muito obrigado e até a próxima.